Olá, seja bem-vindo a mais uma aula sobre essa aula agora sobre pistas de acesso ocular. Nessa aula você vai aprender, somente olhando nos olhos da pessoa, você vai conseguir identificar como ela está estruturando o pensamento. Essa aula é muito maneira, é muito legal. Para isso, eu vou só dar aqui um conhecimento, uma informação. Os seres humanos, né, todos nós, os seres humanos, 99% pelo menos, quando você pede para ele apontar para o passado, para o presente e para o futuro, geralmente ele faz assim: passado é o que está atrás, presente está aqui e o futuro está na frente. Provavelmente é assim também que você representa a realidade. Quando você pede para uma pessoa representar essa realidade na linha do tempo, só que de forma horizontal, 99% das pessoas fazem. Esquerda, aqui é a minha mão esquerda. À esquerda, passado, na minha frente, presente, e à direita, o futuro. Como se você estivesse escrevendo, onde você começa a escrever passado, meio, frente, direita, futuro. 99% das pessoas representam a realidade assim. Tem exceções, mais ou menos, é 1%. Então vamos usar a regra, claro, que a gente vai acertar muito mais. Então é o seguinte: à esquerda seu passado, o seu, né? Aqui é a minha esquerda, né? Você conta seu passado, em frente seu presente e à direita seu futuro. É assim que 99% da população estrutura a linha do tempo quando coloca de forma horizontal. Nas primeiras aulas lá, naquelas 3 aulas do módulo, você aprendeu que o nosso cérebro ele processa todos os pensamentos através da imagem, lembra? Então as imagens são criadas aqui. Quando você está conversando com a pessoa e fala assim: aonde que você estava? Ela olha para cima, ela está buscando uma imagem, porque ela está acessando o córtex visual. Levantou os olhos, está buscando a imagem, porque a imagem está aqui. Então é como se o olho fosse procurar essa imagem. A pessoa está olhando para cima, ela está imagem, ela está buscando uma imagem. Só de perceber que a pessoa está olhando para cima é uma imagem. Sendo que quando ela olha para cima e para a esquerda, aqui é a minha esquerda, que é a sua direita, quando ela olha para cima e para a esquerda, ela está procurando uma imagem que está no passado. Ou seja, uma imagem que ela já viu. Se eu perguntar para você assim agora, qual das suas amigas que você tem um cabelo mais curto? Provavelmente você fez esse movimento. Você olhou para cima e para a esquerda para lembrar dessa amiga. Se eu te perguntar como que ficaria, descreva para mim como ficaria a sua casa se ela fosse toda verde, com bolinhas roxas e uns pinguinhos brancos no meio. Você olharia para cima e para a direita, porque essa imagem você nunca viu. Então é uma imagem que está no seu futuro. Você vai construir essa imagem. Então, olhou para cima e para a esquerda, é uma imagem lembrada, uma imagem que está no seu passado. Olhou para cima e para a direita, é uma imagem construída. Então você já consegue identificar isso na outra pessoa somente em observar os olhos dela. Vamos ao slide para esclarecer. Então tá aqui, você está de frente para a pessoa, né? Como você está de frente para o monitor aí agora, para o seu celular, para o seu iPad. Quando a pessoa olha para cima, né, e para a esquerda, que é a esquerda dela, né? Ela está de frente para você, ela está buscando uma imagem, ou seja, é o visual lembrado. É uma visão que ela já viu, então ela olha para cima e para a esquerda para buscar essa informação. Se você faz uma pergunta para uma pessoa e ela olha para cima e para a direita, ela está construindo a imagem, ou seja, um visual construído, porque ela nunca viu. Então ela vai construir essa imagem. Um parêntese aqui para mim. Eu dou esse treinamento presencialmente, né, aqui em Niterói, já dei em outros estados, em Manaus, e praticamente em todas as turmas que eu faço, quando eu ensino essa técnica, sempre tem alguém que pergunta assim: ah, Gustavo, eu entendi. Então se eu perguntar para o meu marido: onde é que você estava ontem à noite? Se ele olhar para cima e para a direita é porque ele está inventando, né? Ele está inventando uma história, ele está criando uma imagem, né? Não, é falho. Se você usar somente um movimento ocular para definir se a pessoa está falando a verdade ou a mentira, você vai errar na maioria dos casos. Esse estudo, esse exercício não é para detectar mentiras, é para você entender como a pessoa está estruturando o pensamento. Fiz esse parênteses aqui porque é um pensamento comum, eu tenho certeza que alguns de vocês aí também pensaram isso, então não serve para isso. Voltando aqui, recapitulando, olhou para cima e para a esquerda, estou buscando uma imagem. Responda para mim,
Quantas janelas tem na sua casa? Possivelmente, você vai olhar para cima e para a esquerda e vai buscar essa imagem. Mentalmente, você vai visualizar a sua casa. Se eu falar assim agora, imagina como ficaria o seu cabelo se ele fosse louro com as pontas roxas. Se você nunca pintou o cabelo de louro com as pontas roxas, você vai construir a imagem de como ficaria. Eu estou construindo aqui a minha e está ridículo. Agora, se você já pintou o cabelo de louro com as pontinhas roxas, você vai olhar para cima e para a esquerda. Ok? Isso é simples. Olhou para cima e para a esquerda, o cara está representando a realidade de forma visual e está buscando uma imagem que ele já viu. Olhou para cima e para a direita, ele ainda não viu, está construindo essa imagem. A mesma regra se aplica quando é para o sistema auditivo, né? O visual para cima, lembra? Ele gesticula muito, olha para cima, buscando o córtex visual. Quando a pessoa olha horizontalmente, ou seja, quando ela está buscando por sons, ela não vai olhar para cima para ver a imagem. Ela vai olhar para o ouvido, para a orelha. Por quê? Porque ela está buscando o som. Então ela vai olhar para cá ou ela vai olhar para cá, porque ela quer o som. Então se eu te perguntar assim, faça para mim como que foi o primeiro choro do seu filho, imita. Provavelmente é esse movimento. Você vai olhar horizontalmente para a esquerda. Por quê? Porque esse é um som que está no seu passado, na minha esquerda aqui. Então está no meu passado. Eu lembro qual foi o primeiro choro do meu filho quando ele estava comigo, né? No primeiro dia que ele veio para casa, eu lembro. E é assim que eu faço. Se eu pedir para que você faça assim, imagine a voz do seu chefe imitando o Pato Donald debaixo da água. Provavelmente é esse o movimento que você vai fazer. Você vai olhar horizontalmente, vai olhar para sua orelha, está buscando um som, só que para a direita. Por quê? Porque esse é um som que você nunca ouviu. Então você vai construir esse som. Ele está no futuro. Olhou para cima e para a esquerda, visual lembrado. Olhou para cima e para a direita, visual construído. Olhou horizontalmente para a esquerda, som lembrado. Olhou horizontalmente para a direita, som construído. Tranquilo? Muito simples. E agora você já aprendeu uma técnica muito poderosa. Porque se você sabe que a pessoa está estruturando a realidade de forma visual, você vai utilizar predicados visuais, vai mostrar imagens, vai mostrar vídeos, utilizar cor, gesticular e entrar no mesmo canal de comunicação que ela. Mesma coisa se ela estiver representando a realidade de forma auditiva. Quando nós olhamos para baixo, a regra muda. A gente não segue aqui esse padrão. Toda vez que a pessoa olha para baixo e para a esquerda, ela está num diálogo interno. A gente chama de auditivo digital, diálogo interno. É aqueles momentos que a pessoa está assim, ó. Aí você fala com ela, fala, não é, Gustavo? Falou, o quê? Ela não te ouviu, porque ela está aqui, ó. Ela está conversando com ela mesma. Ela está num processo de diálogo interno fortíssimo. Isso afeta na fisiologia. Isso não afeta, né? Isso reflete na fisiologia. Então, se ela está aqui, ó, olhando para baixo e para a esquerda, ela está no diálogo interno, diálogo interno, diálogo interno. Se você for falar com alguém, conversar com alguém que está nesse momento, você tem que quebrar o estado primeiro. Tem que chamar a atenção dessa pessoa para ela olhar para frente e depois você conversar. Se você falar com ela enquanto ela está aqui, ó, ela não vai ouvir nada. Olhou para baixo e para a esquerda, diálogo interno. Quando a pessoa olha para baixo e para a direita, sinestesia. Lembra da sinestesia que a gente aprendeu nos sistemas representacionais? Sinestesia são emoções e movimentos. Quando a pessoa olha para baixo e para a direita, ela está revivendo uma sensação, uma emoção. Se ela está aqui olhando para baixo e para a direita, está com essa cara que eu estou aqui, nossa, minha quarta-feira foi incrível. Que quarta-feira? Eu não vou estar falando, né? Eu estou pensando, mas eu estou aqui, ó. Essa emoção você consegue perceber pelo meu rosto que é uma emoção boa. Ela está vivendo ali. Agora, se a pessoa está olhando para baixo e para a direita e está assim, ela está revivendo uma emoção aqui. E provavelmente não é algo agradável. Olha a expressão. Né? Ela está aqui. Então, quando você encontrar com alguém e perceber que essa pessoa está olhando para baixo e para a direita, se ela tiver com uma expressão boa, show, ela está vivendo uma emoção muito legal. Se ela tiver com a aparência fechada e triste, olhando para baixo e para a direita, tire essa pessoa dessa posição. Não precisa explicar isso para ela, mas fala, vem cá, me ajuda aqui, vamos fazer alguma coisa. E você lembra que a gente já viu posturas de poder lá também no minicurso? Faz com que ela olhe para cima, mude esse estado, porque nesse processo aqui não vai. O que acontece é que como você não tinha essa comunicação, essa informação, muitas das vezes um funcionário, seu filho, seu marido,
está num momento aqui no estado emocional que não é bom e você vai dar um monte de comando para ele e ele não faz. Ele ou ela não faz porque é abusado, porque é teimoso ou para te afrontar, não. É porque ele não está no estado emocional que permita que ele realize esse comportamento. Lembra? O pensamento gera o sentimento. É o sentimento que vai gerar o comportamento. Se eu estou num estado emocional ruim, triste, eu não vou me comportar da maneira que eu preciso. Então agora, de posse dessa informação, eu torço e eu espero mesmo, eu torço para que você utilize isso a seu favor, para que você possa identificar os movimentos oculares. Aqui vai estar disponível para você um exercício em que você tem uma série de perguntas e você vai escolher um amigo, alguém, você vai memorizar a pergunta que está escrita ali, vai perguntar para ele prestando atenção no movimento dos olhos e você vai fazer umas setinhas marcando para onde a pessoa olhou. É muito legal, uma maneira de você treinar. Por exemplo, vamos aqui aos slides. Veja aqui os bonequinhos, a obra de arte aqui que a gente fez, né? Tá vendo? Quando a pessoa olha para cima e para a direita, é uma imagem construída, uma imagem que está no futuro. Quando a pessoa olha para cima e para a esquerda de quem está olhando, né, dela, ela está uma imagem lembrada. Quando a pessoa olha horizontalmente para a direita, é um som construído. Quando a pessoa olha horizontalmente para a esquerda, é um som lembrado. Quando a pessoa olha para baixo e para a direita, quarta-feira, que noite, sinestesia. Quando ela olha para baixo e para a esquerda, ela está conversando com ela mesma, diálogo interno. Ok? Então, olha lá. Abaixo à direita, sinestesia. Abaixo à esquerda, diálogo interno. Muito bem. Acima e à direita, visual construído. Muito bem. Acima e à esquerda, visual lembrado. Perfeito. Horizontal à direita, som construído. Muito bem. E horizontal à esquerda, um som lembrado. E depois você vai ter os exercícios aí, que são só os bonequinhos, ó, puro, sem nenhuma informação. E você, pelo movimento ocular, vai escrever nesse quadrinho aí qual é a maneira que ele está estruturando o pensamento. Ok? É para que você possa praticar. E também vai estar disponível aí esse exercício. Vai ter uma série de perguntas. Você vai fazer a pergunta para a pessoa e vai prestar atenção no movimento ocular, como está aí no slide. Você perguntou, como está aqui no slide agora. Você perguntou, fez uma pergunta para a pessoa e antes dela responder, ou durante a resposta, ela olhou para cima e para a esquerda, tá vendo? Dela. Você vai fazer uma setinha aqui para onde ela olhou, ó, partindo do nariz. O movimento, ela olhou para cima e para a esquerda, você marca aqui, para cima e para a esquerda. Depois você fez outra pergunta, ela olhou horizontalmente para a esquerda. Você faz uma setinha horizontalmente para a esquerda. Depois ela olhou para baixo e para a direita. E você vai fazer uma setinha aqui, ó, para baixo e para a direita. Mas depois ela olhou para cima e para a esquerda de novo. Você faz outro movimento. Para cada pergunta, você vai marcar aí o que ela fez. Esse quadrinho vai ficar uma zoeira de setinha e não tem nenhum problema, ele não serve para nada depois. É somente para te forçar a prestar atenção no movimento ocular e marcar aqui no quadro. O que acontece, né? Nós já aprendemos como que surgem os hábitos, né? São através de sinapses. Então, eu te entreguei aqui nesse primeiro módulo bastante informação. Como identificar sistema representacional, como utilizar a seu favor, os tipos de predicados, movimento ocular, posição das mãos, respiração, postura. Você identificar o canal que a pessoa está falando, falar no mesmo canal que ela e criar uma comunicação de alto impacto. Informações e técnicas que menos de 1% da população tem e agora estão à sua disposição. Eu sugiro que, antes de assistir o módulo 2, coloque assim em prática. Crie sinapses, né? Crie conexões neurais como? Fazendo, praticando. Pratique com a sua esposa, com seu marido, com seu filho, com a sua filha, com os colegas de trabalho. Eles não precisam saber do que você está treinando. Você só tem que prestar atenção e lembrar o que eu aprendi no curso de PNL sobre isso. O que a fisiologia dele está me mostrando. A maneira de falar, a maneira de gesticular, os predicados. Ele está representando a realidade de que forma? E aí, depois de você identificar o sistema representacional, você vai se comunicar com ele no mesmo padrão, no mesmo nível, no mesmo canal de comunicação. Isso vai melhorar muito, vai potencializar muito a sua comunicação
e nos outros módulos você vai entender como utilizar isso para poder influenciar e conduzir essas pessoas para fazer aquilo que você quer, desde que seja uma negociação ganha-ganha, né? Que você conduza essa pessoa para uma situação que ela vai ganhar e que você vai ganhar também. Te agradeço muito por você ter ficado comigo aqui durante todo esse módulo, durante todo esse processo de entender e colocar a seu favor, utilizar a seu favor o conhecimento de sistemas representacionais. Todo esse conhecimento, todas essas técnicas não vão valer de nada se você não colocar em ação. Então, pratique, coloque em ação, deixe o seu comentário e a partir do momento em que você faz e comenta, você também está estimulando outras pessoas a fazer. Compartilhe esse conhecimento, ensine essas pessoas a viverem cada dia melhor. Muito obrigado, te espero no próximo módulo. Lembre-se, a PNL é show!